Olá, alunas e alunos. Vou fazer essa apresentação falando sobre radioatividade de usinas nucleares. Vou passar meio rápido no começo, porque a gente já falou bastante sobre radioatividade e também sobre usinas nucleares. Ficou faltando só a parte final e falar também sobre vantagens e desvantagens e sobre os acidentes, ok? Bom, como você já sabe, a radioatividade natural ela se divide em três tipos, alfa, beta e gama, sendo que a alfa é a mais energética das três. Por que a mais energética? Porque ela tem massa e tem carga, né, formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Os prótons e os nêutrons comparados, por exemplo, ao elétron, têm uma massa de 1.800 vezes maior. Possui pouca penetração por esse motivo, já que tem muita massa, vai ser facilmente barrada pela matéria. Normalmente uma folha de papel consegue barrar o alfa e é emitida por elementos como urânio, polônio, rádio, etc. Apesar de ser a mais energética das três, a alfa é a que menos preocupa, justamente por ser facilmente barrada. Mas se o elemento é um gás, você aspira esse gás como radônio, por exemplo, a radiação alfa é extremamente perigosa, porque ela já estará dentro do seu corpo. A radiação beta tem a mesma massa e a mesma carga do elétron, então é praticamente um elétron, mas como surge do núcleo, a gente dá esse nome de partícula beta. Possui maior poder de penetração do que a partícula alfa, consegue atravessar nossa pele, por exemplo. E alguns elementos emissores de beta são o césio 137, o cobalto 60 e o iodo 131. A radiação gama é a mais preocupante, porque por não ter massa, ela tem uma penetração muito grande, consegue atravessar qualquer material, assim como a luz, o raio-x, as ondas de rádio. Elas podem ser atenuadas utilizando-se chumbo, porque é um material de alta densidade, né? Então, quanto mais elétrons tiver o material, maior a probabilidade dessa radiação interagir com os elétrons desses átomos. Então, se o material é leve, tem poucos elétrons, a radiação praticamente vai atravessar. Por isso que o raio-x consegue tornar visível os seus ossos, porque ele atravessa facilmente o tecido mole, que é a pele e os órgãos, mas ele é absorvido pelos ossos, que é mais denso. Então isso dá uma diferença na chapa de raio-x. Essa radiação, diferente do raio-x, né, o raio gama, ele provém do núcleo do átomo e por isso é mais energético do que todas as radiações citadas acima. Ele é extremamente energético. E é também muito penetrante e atravessa paredes e o corpo humano. Geralmente, junto com a radiação gama, um material que emite gama também emite alfa e beta. Num campo eletromagnético, pode ser um ímã ou pode ser um campo elétrico, como está mostrando aqui nesse desenho, a gente vai ter então um comportamento diferente. A partícula beta, por ter carga negativa, geralmente. Também existe o beta positivo, mas o beta negativo ele vai ser atraído pelo lado positivo, fazendo uma curva para a direita. O alfa, por ser positivo, vai ser atraído para a esquerda. Reparem que o raio do alfa é menor que a do beta, por conta da sua massa ser muito maior. A gente vai aprender no próximo semestre uma fórmula que explica isso detalhadamente. Enquanto que a radiação gama não sofre nenhum desvio, nem em campos magnéticos, nem em campos elétricos. Por quê? Porque ela não tem carga elétrica, ela é neutra. Mas o fato dela ser neutra não quer dizer que ela não cause interação no nosso corpo. Muito pelo contrário, né? Ela é uma radiação ionizante. Já falei bastante, mas achei importante deixar registrado aqui que há uma diferença entre exposição e contaminação. Então, a exposição é quando você recebe a radiação, mas não se contamina, enquanto que a contaminação, você entrou em contato físico direto com a fonte radioativa, portanto, você se tornou uma fonte radioativa, você está contaminado. Os efeitos biológicos da radiação vão se dever ao rompimento das ligações químicas, que é o que a gente chama de ionização. Então, ionizar é você
fazer com que um átomo deixe de ser neutro, eletricamente falando. Ou ele ganha elétrons ou ele perde. No caso das radiações, ele vai arrancar um elétron de um átomo. Esse elétron, claro, pode ser absorvido por outro átomo. Então ele pode provocar ionizações tanto positivas quanto negativas. O que a ionização vai provocar? Ela vai provocar uma interação direta no DNA, que a gente chama de mutação gênica, podendo quebrar a molécula. Por exemplo, a molécula de água pode ser rompida e produzir radicais livres, ou pode alterar diretamente o DNA. Aqui nós temos um exemplo, fazendo uma analogia de que o fato de eu me expor à radiação não significa necessariamente um dano. Se fosse assim, a gente não poderia ir à praia, a gente não poderia fazer raio-x, nada disso. Bom, então nessa analogia, o que nós temos? Temos aqui um animal, rato, e as letras que representam a palavra rato é a função que o gen vai exercer. Reparem que ela está em letra maiúscula. Então, um primeiro efeito é fazer com que esse T que está maiúsculo fique minúsculo. Isso é só uma analogia, gente? Não quer dizer que é isso que a radiação vai provocar. Ora, se a palavra rato tinha uma função, que é representar esse animal, essa função está mantida. Ao ler rato, ou em letra maiúscula, ou rato em letra minúscula, a função está mantida. Houve uma mutação gênica, mas que não causou nenhum dano. A função está mantida apesar da alteração. Um exemplo disso poderia ser, ao invés de ter 6 bigodes para cada lado, esse rato tivesse 7, por exemplo. Então o bigode está ali, apareceu um bigode a mais, mas isso não vai comprometer em nada. Não sei se foi um bom exemplo, mas acho que deu para entender. Já nesse segundo exemplo, na segunda analogia, nós temos uma alteração. A letra T se transformou na letra I, portanto, a função foi alterada. E isso é uma mutação gênica que pode comprometer a sobrevivência da espécie ou não. Por exemplo, digamos que o pelo do rato deveria ser escuro e nós temos um rato de pelo claro, um rato albino. A radiação pode provocar isso. O rato, se ele for na cidade, o fato dele ser albino talvez não cause nenhum problema. Mas na floresta ele vai estar à mercê de predadores. Então essa pode ser uma função, uma alteração que pode comprometer os seus descendentes a ponto dele até entrar em extinção. Já nesse terceiro exemplo, nós temos aqui a perda total da função. Então a radiação comprometeu completamente a função de tal maneira que esse gene ficou inativo e aí nós temos a quebra do DNA. Isso pode levar à morte celular e, dependendo da extensão, se forem várias células sofrendo esse efeito, pode levar à morte do indivíduo. E ainda temos a possibilidade que é o reparo do dano. Então a gente vai à praia, se beneficia do sol, mas toma radiação do sol, no entanto, nosso organismo tem a capacidade de reparar esse dano. Tudo depende de quanto de dose você recebeu e do tempo de exposição. E também de sorte, porque a probabilidade está sempre envolvida. Resumindo, então, as consequências podem ser diretas ou indiretas. Na ação indireta, a gente vai ter a quebra da molécula de água, produzindo radicais livres. E esses radicais livres vão provocar ionização e excitação, provocando então danos na molécula de DNA, que podem ser reparadas, podem sofrer uma mutação. Essa mutação pode levar à morte, à má formação, a efeitos somáticos, como um tumor, um câncer, ou a efeitos genéticos, provocando um mal não em você, mas nos seus descendentes. A ação direta da radiação também vai provocar direto danos na molécula DNA e todo o resto. No caso da ação indireta, isso vai demorar de 10 a menos 17 a 10 a menos 5 segundos, é muito rápido a produção de radicais livres.
Mas a ação direta ela pode ser rápida ou levar muitos anos, décadas, para o efeito se manifestar. É por isso que é tão difícil atribuir um efeito somático, como por exemplo o câncer, a um efeito da radiação. Né? Então, é por isso que os trabalhadores que mexem com isso todos os dias na radiação, eles precisam ser monitorados, porque não tem como a gente determinar se o câncer que porventura ele venha a sofrer tenha sido provocado pelo trabalho dele ou por um outro problema que ele já tinha geneticamente, ou até mesmo por uma ida à praia, quem sabe, né? Tudo uma questão de probabilidade. O que a gente sabe é que quanto mais dose e mais tempo de exposição, maior essa probabilidade. Aí uma baratinha para dizer que as baratas não estão imunes à radiação, isso é um mito, tá? Falar que a barata sobrevive à radiação é mito. Basicamente nós temos duas doses de radiação, o Gray e o Sievert. Essas unidades de radiação, eu falei dose, desculpa, a unidade de radiação, elas substituem doses que eram usadas antigamente, lá na época de Chernobyl, que era o RAD e o REM. Porque nós temos dois tipos, uma chamada dose absorvida e outra dose equivalente. Isso aqui é uma coisa muito específica, estou falando mais por conta das tabelas que a gente vai ver dos efeitos da radiação, mas isso é muito específico. Não há necessidade que vocês saibam detalhadamente essas unidades. O Gray ele vai corresponder então a quanto de energia você recebe por unidade diária, enquanto que o REM ou Sievert ele leva em consideração que é um ser vivo. Então aqui o Gray é uma radiação que você mede diretamente com o aparelho, então você vai dizer, ó, nesse local a dose é de tanto de energia por metro quadrado. E aqui eu estou dizendo tem tanto de energia e essa energia está provocando um determinado mal nesse tecido, nesse efeito biológico. Então o Sievert leva em consideração o efeito biológico e não somente a dose daquele local. Para vocês terem uma ideia, então, uma radioexposição aguda em adulto. O que seria exposição aguda? Seria uma exposição de corpo inteiro. Doses inferiores a 1 Gray, você não vai ter nenhum sintoma na maioria dos indivíduos. Já uma dose de 1 a 2 Gray, são reações gerais leves, de 2 a 4 hematopoética leve, seria isso, uma função medular atingida, basicamente é a possibilidade de você desenvolver um câncer como leucemia. De 4 a 6 Grays, você vai ter uma função já medular gravemente atingida. De 4 a 4,5 é o que a gente chama de dose letal. 50% dos indivíduos que recebem essa dose no corpo inteiro vêm a falecer. De 6 a 7 você vai ter já os efeitos de diarreia, vômitos, hemorragias e morte de 5 a 6 dias. De 8 a 9 você vai ter insuficiência respiratória aguda, coma e morte entre 14 e 36 horas. E acima de 10 Gray, morte em poucas horas por colapso. Aqui uma outra tabela que também se deve à radiação aguda em adultos, uma exposição agora na unidade de milisievert, que seria uma parte em 1000 do sievert. O sievert é uma dose bastante alta. Então 0,01 milisievert é o que você recebe numa exposição de radiografia do dente, aqui radiografia peitoral, mamografia por raio-x 0,4 milisievert, radiação medida por hora em Fukushima, ou seja, se você ficasse 1 hora no dia 12 de março, que foi um dia depois, o acidente foi dia 11 de março, um dia depois, se você permanecesse 1 hora
nas proximidades ali de Fukushima, dentro da usina de Fukushima, você receberia uma radiação de 1 milisievert. Quanto a isso, então, por ano, a gente se expõe à radiação natural, que totaliza 2 millisieverts. Então, por ano, você recebe 2 millisieverts na usina de Fukushima. Você, então, já ultrapassaria a metade. Se você ficasse 2 horas lá em Fukushima, você já teria recebido uma dose equivalente ao que uma pessoa normal, uma pessoa que não é trabalhador de usina, recebe em um ano. Então, em 2 horas você recebeu a mesma dose que você receberia em um ano. 9 milisievert é a radiação que é submetida anualmente à tripulação de um voo de Nova York a Tóquio. Ou seja, as pessoas que trabalham voando, né, o piloto, copiloto, comissário de bordo, eles se expõem mais à radiação. Por quê? Porque eles estão na alta camada da atmosfera, né? Então, eles estão sendo protegidos pela própria atmosfera. Então, a dose de radiação que eles recebem é maior. Por isso, eles deveriam usar dosímetros para monitorar essa radiação. Uma tomografia corporal vai te dar uma dose de 10 milisievert, 5 vezes o que você recebe por ano. Então, não podemos abusar de tomografias. 100 milisievert é o limite de radiação anual para quem trabalha com radiação. Ou seja, por ano você recebe 2 milisievert. Claro que isso varia bastante do local, né? A gente já comentou aqui em Guarapari, a dose de radiação em algumas praias é bem mais intensa. Mas o trabalhador está exposto à radiação, por isso é tolerado que ele receba mais do que o público. O público tem que receber nada, né? Só a natural mesmo. O trabalhador, como ele está trabalhando por isso, ele vai receber uma periculosidade justamente por isso. Acreditamos que essa dose não vai causar nenhum efeito, né? Ela vai estar abaixo daquele 1 Gray. Esse é o limite. Então, o que você faz para o trabalhador não ultrapassar esse limite? Você monitora por mês. Você divide isso por 12. Então, se ele chegar próximo de 10 milisievert em um mês, você afasta ele do laboratório, do local onde ele trabalha, de tal forma que ele não vai ultrapassar o limite anual. 350 foi a exposição dos moradores evacuados de Chernobyl. E 400 a radiação medida por hora em Fukushima 2 dias depois do dia 12 e 3 dias depois do acidente, ou seja, aumentou a dose de radiação porque os núcleos sofreram fusão, então a radiação começou a escapar e eles tiveram bastante trabalho para conter essa radiação que escapou. 1000 milisievert é uma exposição que seria o equivalente a 1 sievert, né, que causa mal-estar e náuseas. 5000 já é letal, é aquela dose que a gente chama de dose letal. 50% das pessoas que são expostas a essa radiação vêm a falecer durante um mês, no tempo de um mês. 6.000 foram os trabalhadores de Chernobyl, que morreram após um mês. E 10.000 é letal em semanas. Essas tabelas todas, como a gente já comentou também, elas são uma coisa bem aproximada, porque nós, felizmente, não temos muitos dados, né? Isso tudo é tirado com base nas explosões de Hiroshima e Nagasaki e também no acidente, principalmente de Chernobyl. Uma imagem aí do reator nuclear. Essa luz azulada, já comentei com vocês, chama-se efeito Cherenkov. Ele acontece porque os nêutrons que escapam do reator estão numa velocidade altíssima, estão acima da velocidade da luz no vácuo, não, acima da velocidade da luz na água. Então, a luz tem uma velocidade máxima no vácuo, segundo a teoria da relatividade, nenhuma partícula pode ultrapassar, pode nem chegar nessa velocidade. Mas na água a luz é mais lenta do que os nêutrons. Os nêutrons na água são mais rápidos do que a luz.
Então isso provoca um efeito que essa energia dos nêutrons vai ser transferida para a água e a água acaba emitindo essa luz azulada, muito bonita, por sinal. Prometi para vocês que aqueles que se tornarem maiores de idade, a gente pode visitar o reator do IPEM, que é um reator de pesquisa, e a gente consegue visualizar esse efeito Cherenkov. Na usina de Chernobyl, né, segundo mostrou lá na série, não sei o quanto de verdade tem lá na série, né, tem coisas que eles exageraram muito, mas o efeito Cherenkov era visível do helicóptero. Quando o helicóptero estava se aproximando da usina, esse efeito tornou-se visível porque o núcleo do reator estava exposto, né? Lembrando que se você for para Angra ou qualquer outro reator de potência, você não vai conseguir enxergar o efeito Cherenkov porque eles ficam num compartimento fechado. Então só é possível visualizar o efeito Cherenkov em reatores de pesquisa, que são reatores de baixa potência e ficam dentro de uma piscina. A blindagem da radiação é justamente a água, são 10 metros de água que bloqueiam a radiação, por isso você pode permanecer lá dentro por um tempo, né? Você também não pode ficar muito tempo na sala do reator, porque você está recebendo uma dose. Só é uma dose controlada, uma dose baixa. Eu mostrei essa foto para dizer que o reator, apesar de ser, como vocês viram ali, inteiro, ele é feito de urânio, mas esse urânio não está no reator, num bloco. Aquele bloco do reator não é urânio inteiro. Ele está em pastilhas de dióxido de urânio. Essas pastilhas são colocadas dentro de varetas. Essas varetas são colocadas então no que a gente chama de elemento combustível. Tem todo um processo para conseguir fazer o urânio chegar ao dióxido de urânio. Primeiro, ele é um gás, que é o F6. É importante que ele se transforme em gás para poder enriquecer, coisa que a gente já falou também sobre enriquecimento de urânio. Esse urânio 235 enriquecido, né, a porcentagem 235 enriquecido em relação ao 238. Ele então é reconvertido de gás para metal, vira o pó de dióxido de urânio, de onde se faz as pastilhas. Essas pastilhas são então colocadas, aqui já não é mais o reator de pesquisa, já é um reator de potência, e só que ele está aqui sem o vaso de contenção. Então vejam que são diversas varetas, milhares na verdade, para formar o reator. E aqui nós temos então o prédio principal do reator, onde a gente tem diversas blindagens para proteger contra a radiação e de acidentes. Na primeira blindagem, as próprias varetas, que é uma liga de um metal chamado zircônio, liga de zircalói, zircônio com aço, que resiste até 3.000 graus. Então, essas varetas são colocadas dentro de um vaso de contenção, que é um vaso de aço, preso por concreto aqui embaixo. Nós temos as bombas que vão bombear água a alta pressão para retirar o calor do reator e usar esse calor para gerar energia elétrica através do aumento da pressão. A gente tem aqui o gerador de vapor, que essa peça é enorme, né? Ele gera o vapor. Então essa água que sai ainda no estado líquido vai passar nesse gerador de vapor e vai produzir vapor numa segunda água, que é o circuito secundário. E esses tubos então transportam o vapor a alta pressão para as turbinas que estão do lado de fora do prédio do reator. Lembrando que esse prédio, você tem aqui 2 metros de parede. Aqui eles estão falando 2 paredes de betão armado, não deixam escapar a radiação, né? Esse betão é o termo porque não é um concreto normal, esse é um concreto onde é misturado um elemento chamado barita. E isso absorve mais a radiação. E essa proteção, na verdade, é uma proteção mais por segurança, porque o nível de radiação que você vai ter aqui dentro é um nível muito, muito baixo. Quer dizer, não pode, mas no caso de um acidente, e acidentes podem acontecer, essa radiação fica contida dentro desse prédio. Então, por isso que tem toda essa proteção, e isso tudo custa muito dinheiro, custa muito caro.
E é importante falar isso porque a gente vai ver lá numa das desvantagens da usina é justamente a relação custo-benefício. Adianta você ter uma energia que é extremamente segura, mas se ela custa muito, muito caro, então é inviável. Tá? Para tirar calor aqui, né? Então é um circuito fechado, secundário também, estão vendo? É uma água que vai evaporar e, claro, parte do vapor você acaba perdendo, né? Então você precisa de muita água, que é essa água aqui que está em verde, para você resfriar a água do circuito secundário. Então só é possível instalar uma usina nuclear em um local onde tenha muita água abundante. Muita água abundante foi uma redundância, me perdoem, mas você precisa aí de um volume de água gigantesco, então não dá para instalar, por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, porque nós não temos aqui grandes lagos nem oceano. Vantagens, então, de uma usina nuclear. Menor impacto ambiental do que usinas convencionais, termoelétricas, a combustível fóssil e hidrelétricas. Hidrelétricas, lembrando que elas também poluem, elas liberam gás carbônico devido às árvores, aos mangues que foram inundados no caso de um grande lago. Já existem hidrelétricas que não precisam de um grande lago, elas funcionam somente com a força da correnteza. Mas essas hidrelétricas são de menor número e não produzem tanta energia. São usinas pequenas. Elas não emitem poluentes durante a operação normal, lembrando que num acidente eu vou ter, né, posso ter, como no caso de Chernobyl e Fukushima, liberação de gases radioativos contaminando o meio ambiente, o que é um sério problema, óbvio. Mas a probabilidade de acontecer esses acidentes são mínimos. Você pode falar, mas já teve 2. Então não é tão pequena assim. Mas se você pensar na quantidade de usinas funcionando, né, os Estados Unidos já teve mais de 1.000 usinas, hoje eles têm 400 e poucas usinas em operação. Só os Estados Unidos, a França também tem 80% de toda a geração de usina elétrica na França é nuclear. Você tem Japão, Itália, Alemanha, enfim, Canadá, né, Inglaterra, vários países com usinas e você só teve 2 grandes acidentes nucleares. Quando a gente fala sempre de risco, de perigo, a gente precisa ser cientista, fazer uma análise científica, falando em termos de estatística. Né? Não adianta você falar é perigoso se você não analisa cientificamente o problema. É mais perigoso, por exemplo, ter um botijão de gás dentro da sua casa. Se você pensar que mais pessoas morrem por acidentes com o escape de bujão de gás do que por uma usina nuclear. Então isso é possível de ser medido, o risco. Né? Pode ser instalada próximo de onde há maior demanda, isso é uma vantagem. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, não dá para você instalar onde você quer, depende da queda d'água, né? E ela não depende de fatores climáticos como as hidrelétricas. Então, se você tem uma época de muita seca, como a gente enfrentou há alguns anos, a hidrelétrica vai ficar comprometida. Desvantagem, que todo mundo conhece, é o lixo radioativo, né? Então, a usina nuclear produz lixo radioativo, isso sim é um problema, não sabemos o que fazer com esse lixo, a maioria dos países enterram, ou no mar ou em minas de sal, mas isso é um depósito provisório, porque você tem lixos de baixa atividade, que podem ser descartados dentro de poucos anos no meio ambiente ou em outros lugares. Você tem o de meia atividade, que vão ser radioativos por centenas de anos, e você tem os de grande atividade, que vão ser radioativos por milhões de anos. Então, esse é um problema, mas felizmente não é um problema tão sério assim, porque a quantidade de material radioativo produzido por uma usina é algumas toneladas, 1-2 toneladas por ano. Parece muito, mas se você pensar que cada um de nós produz essa mesma quantidade
em um ano de lixo convencional, o lixo convencional é um problema muito maior do que o lixo radioativo. Pensando em termos de quantidade de pessoas no ambiente, no planeta, e que a gente também não dá um destino adequado para esse lixo ainda, né? Existem leis, mas elas não são cumpridas. Então a gente tem diversos lixões, depósitos a céu aberto, e esse lixo vai produzir doenças indiretamente, né? Vão produzir doenças, ratos, insetos, baratas, como diz o Titãs. E isso é um problema muito maior do que o problema do lixo radioativo. Pra vocês terem uma ideia, até hoje, todo o lixo produzido por Angra está estocado dentro de Angra. É um depósito provisório, mas está lá ainda. Então, é um problema, mas é um problema pequeno. Custo de implantação e manutenção extremamente elevado é o maior problema, o que fez com que vários países parassem de investir em usinas nucleares. Provoca elevação da temperatura da água do mar em até 2 graus Celsius, o que altera o ecossistema local. Produz como lixo radioativo o elemento plutônio, que pode ser usado para armamento nuclear. Então esse é um motivo que a gente não vê por aí. É um motivo que quase ninguém fala. É o motivo pelo qual eu, sendo físico nuclear, sou contra usinas nucleares. Porque para você fazer uma bomba atômica, a gente já viu que é muito difícil, muito caro, por conta do enriquecimento do urânio. Mas o plutônio não precisa ser enriquecido. O plutônio não existe na natureza, ele é produzido no reator nuclear. Então, um dos elementos do lixo radioativo é o plutônio, e você ter um monte de plutônio não é algo recomendado. Porque você pode pensar, vamos usar esse plutônio, por que não, né? Vamos reciclar esse lixo e tirar o plutônio dali para fazer bomba. Uma usina nuclear pode explodir como uma bomba nuclear? Não, tá? Então houve uma explosão sim em Chernobyl, mas essa explosão não foi nuclear. O motivo são dois: não há enriquecimento de urânio 235 suficiente. Lembrando que o urânio natural ele tem 99,3% de 238 e 0,7% de 235, que é o urânio que sofre fissão. Uma bomba precisa de mais de 90% de 235. Num reator, eu jamais deixo ele passar de 20%. Além disso, não há geometria. O urânio não é acumulado, é separado naquelas pastilhas que a gente viu lá atrás. Desse jeito, eu tenho ali 1 tonelada, o reator pesando 1 tonelada, mais de urânio mesmo, eu tenho pouca quantidade. E esse urânio, mesmo sendo pouco, ainda está separado em pastilhas. Então, houveram 3 grandes acidentes nucleares. Quando a gente diz grandes acidentes, significa que escapou radiação para o meio ambiente. Angra já teve vários acidentes, mas todos esses acidentes causaram apenas problemas econômicos. Quando uma usina para, ela vai gerar um prejuízo para a cidade. Mas não houve nenhum escape de material radioativo, pelo menos não que a gente saiba. Então, os 3 acidentes mais famosos foram TMI, Three Mile Island, em 28 de março de 79, na Pensilvânia, Estados Unidos. Chernobyl, dia 26 de abril de 86, na Ucrânia, fazia parte da União Soviética. E Fukushima, no dia 11 de março de 2011, no Japão. O acidente de TMI aconteceu por falhas no sistema secundário, seguida por falha em válvula do alívio do primário. Vários erros humanos agravaram bastante o problema. Houve uma fusão parcial do núcleo do reator e liberação de grande quantidade de material radioativa dentro da usina. Uma pequena nuvem de vapor contaminado acabou escapando da usina, mas não gerou contaminação significativa. Não houve vítimas. Pelo menos não que a gente saiba, não? De novo aquela história da probabilidade. Um habitante
que tenha ficado com câncer, não vai ter como provar que esse câncer veio da usina. Já Chernobyl é um caso à parte, porque ela não obedece às normas de segurança da Agência Internacional. Então, o prédio do reator de Chernobyl não era um prédio com 2 metros de parede de concreto. Uma experiência feita por um dos cientistas, um dos controladores do reator, acabou dando errado, liberou hidrogênio, esse hidrogênio acumulou dentro do vaso de contenção, que é aquele vaso de aço onde fica o reator, e houve a explosão que destruiu totalmente o prédio e expondo o reator, que ficou aberto ali por vários dias, liberando fumaça radioativa. Houve uma fusão parcial do núcleo do reator. Aqui o jornal da época noticiando que o Brasil importou carne que veio da Itália, e essa carne tinha índices de radiação e foi vendida aqui para nós. Esse foi um dos problemas quando a radiação escapou. Ela contaminou vários locais da Europa. Quanto mais a nuvem se espalha, menos a radiação, mais fraca vai ficando a radiação, né? É bom que a nuvem se espalhe, porque quando ela está concentrada a dose de radiação é maior. Mas por outro lado, essa radiação se deposita no solo, principalmente na grama. O animal vai lá e come essa grama. Então, apesar da dose na grama estar baixa, à medida que o animal vai se alimentando daquela grama, ele vai acumulando essa radiação, e aí no tecido do animal você pode ter uma dose relativamente alta. Então isso foi um escândalo que aconteceu aqui no nosso país, porque a gente aceitou leite e carne vinda da Europa. A usina foi fechada, uma zona de exclusão com 30 km de raio foi criada, cerca de 200 mil pessoas foram evacuadas. O relatório da Organização das Nações Unidas atribuiu 56 mortes até aquela data, de 2005, né? O acidente foi em 86. 47 trabalhadores acidentados e 9 crianças com câncer da tireoide. Estimou que cerca de 4 mil pessoas morrerão de doenças relacionadas com o acidente. Então, esses são dados oficiais, né, dados da Organização das Nações Unidas. Os dados oficiais da própria Ucrânia não eram nada confiáveis. A União Soviética era pior do que a China é hoje, a Coreia era tipo a Coreia do Norte. Então, você não tem... toda a informação ela é censurada, né, passa pelo governo. Então, a gente não confiou, ninguém confiava nos dados que a própria União Soviética revelava. Então, essa é uma estimativa feita pela ONU, mas também não dá para confiar muito nesses dados. É uma estimativa. Temos algumas imagens aí do que sobrou da usina. Eram 4 reatores, apenas um explodiu. E aqui é a cidade de Pripyat, que ficava onde estava o reator. A cidade foi totalmente evacuada, então ela virou uma cidade fantasma. O raio é de 30 quilômetros, a vegetação está tomando conta, evidentemente, da cidade, e os animais já estão voltando. Os animais não obedecem à zona de reclusão, obviamente. Então, mutações estão acontecendo com alguns animais, insetos. Mas vamos falar de Fukushima. A central possui um dique projetado para resistir a um maremoto de 6 metros praticamente de altura. Mas cerca de 15 minutos após o terremoto, ela foi atingida por uma onda de 14 metros. Então, a onda atravessou esse dique, esse paredão, e inundou o gerador de baixa altitude. Esse gerador ele entraria em funcionamento pela falta de energia elétrica. Quando aconteceu o tsunami, faltou energia elétrica, então o reator ia ficar sem as bombas d'água. Por isso, toda a planta é obrigada a ter geradores de emergência. 2. E os 2 falharam, porque eles estavam no mesmo nível. Quando a ordem é que
Tem que estar num nível acima para que não aconteça justamente isso. Então foi uma falha de projeto. O prédio também explodiu, mas não foi uma explosão nuclear, repetindo. Não houve exposição direta do reator, como aconteceu em Chernobyl. O prédio ficou intacto, o prédio de contenção. Mas toda aquela parte que sai da usina, né, que é os gases que vão girar a turbina, eles se contaminaram e por isso a radiação acabou escapando. Para finalizar, lembrar que a energia nuclear não é apenas para fazer bomba ou energia elétrica. Você tem várias outras aplicações importantes na medicina, na indústria, nas pesquisas, na distribuição e nos serviços. Na medicina, a mais famosa é a radioterapia, onde você usa a radiação para matar o tumor completamente. Na medicina nuclear, em que você também vai tratar não apenas tumor, mas queloides, né? Tumores benignos. E você também vai usar no diagnóstico para fazer o acompanhamento dos órgãos, se eles estão funcionando corretamente. Nesse caso, a dose de radiação é mínima, a meia-vida também é muito curta, de tal forma a não causar nenhum problema no paciente, na pessoa que está fazendo o exame. Já no tratamento, você tem doses altas, porque o paciente tem um problema e ele precisa dessa terapia. Na indústria, você tem controle de processos, irradiação industrial, prospecção, ensaios não destrutivos, fabricação de dispositivos, produção de isótopos, ou seja, a radiação ela tem uma aplicação muito interessante, que é, fazendo referência à famosa frase, isso é mais difícil do que achar uma agulha no palheiro. Se a agulha for radioativa, é muito fácil achá-la no palheiro, porque você consegue acompanhar a energia que ele emite, tendo um detetor. Então você consegue jogar doses mínimas de um elemento radioativo e ir acompanhando todo o trajeto que ele faz. Então isso tem uma utilidade muito grande na prospecção. Você também pode usar raio gama para ensaios não destrutivos, que é uma espécie de raio-x, só que feito em peças como o eixo de caminhão, asas de avião, para saber se não tem rachaduras internas que comprometeriam a segurança. O raio-x ele não consegue penetrar num eixo de caminhão ou numa asa de avião, porque é um material muito denso. O raio-x só vai analisar a superfície. Então, com a radiação gama, você consegue, que a gente chama de gammagrafia, você consegue analisar esses materiais por dentro. Tem várias outras aplicações importantes que a gente vai estudar nos grupos que vão escolher falar sobre isso, né? Se tiver algum grupo que escolher falar sobre aplicações da radiação, esse é um tema que eles vão se aprofundar, então eu não vou falar mais sobre isso. Dentro da pesquisa, né, você pode fazer, principalmente na agricultura, aquilo que a gente viu lá no vídeo, deles jogando elementos radioativos nas plantas. É possível fazer isso? É, mas você não vai comer depois dessa planta. Essa planta está contaminada. Então você vai fazer isso só para pesquisa. Para saber, por exemplo, que tipo de adubo é melhor absorvido. Então tudo isso você consegue fazer, mas evidentemente que você não vai depois consumir essa planta. Não essa, né? Só para você avaliar, como se você estivesse fazendo um raio-x, um diagnóstico, só que nos animais, nas plantas, ou nos animais. Você tem pesquisa na área de física nuclear, você tem pesquisa na área de química nuclear, você tem pesquisa na área da biologia, da hidrologia, enfim, a radiação é muito utilizada para fazer pesquisa. Em distribuição, radionuclídeos para usar na medicina, para usar na indústria, equipamentos, dispositivos, por exemplo, você tem a Pirelli, a empresa Pirelli, ela faz irradiação de fios, de cabos, porque a radioatividade ela modifica os polímeros que compõem esses cabos, melhorando as propriedades desse cabo. Então esse cabo, por exemplo, não vai liberar toxinas se ele por acaso sofrer um incêndio, ele vai ser mais durável, você vai ter várias vantagens.
Você pode, por exemplo, irradiar veneno de cobra. Isso modifica a estrutura do veneno, fazendo com que esse veneno, quando injetado em cavalos, os cavalos não sintam dor. Não sei se vocês sabem, mas o soro antiofídico ele é produzido injetando o veneno da cobra num animal de grande porte como o cavalo. E aí o animal produz anticorpos e você retira esses anticorpos e esse é o soro. E isso é extremamente dolorido para o animal, porque o veneno provoca muita dor. Então, se você irradia o veneno, ele altera a propriedade, a radiação altera as propriedades, fazendo com que esse animal ele não sinta dor. Serviços, manutenção de equipamentos, troca de fontes, calibração de instrumentos, monitoração individual, salvaguardas. Então, isso tudo são áreas em que uma pessoa pode trabalhar com radiação. Tem um espectro bem grande aí, e para isso as pessoas têm que fazer um curso dentro da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela habilita os técnicos para trabalhar com radiação. Bom, teria muito mais coisa para falar, mas como eu já disse, para os grupos no trabalho que vai ser aquele trabalho interdisciplinar do segundo trimestre, se o coronavírus deixar. A energia nuclear, assim como qualquer outra forma de energia, cobra um preço pelo seu uso. Então não existe energia limpa, né? Vou insistir nesse ponto. Ela é simplesmente mais uma forma a ser utilizada, com suas vantagens e desvantagens. Não encontramos formas autossustentáveis de geração de energia que consigam suprir a demanda. A energia solar, por exemplo, que é tão propagada como a solução para todos os males, ela não supre a demanda. O ser humano costuma considerar acidentes locais mais graves do que eventos mais danosos, mas que estejam diluídos no tempo. Isso aqui eu não comentei, mas acho que a frase fala por si só, né? Então, quando a gente pensa numa usina nuclear, a gente já imagina Chernobyl, Fukushima e os problemas que surgiram dali. Mas se a gente pensar em número de mortos e nos acidentes que já ocorreram, a quantidade de usinas e a quantidade de acidentes, a gente vai ver que é uma forma de geração de energia extremamente segura e que ela vale muito a pena se a gente ignorar a questão financeira. Precisa ter muito dinheiro para bancar uma usina nuclear. E a energia nuclear possui várias outras aplicações importantes, além da geração de energia. Só finalizando, obrigado pela paciência, ficar todo esse tempo me ouvindo. Desculpa o microfone chiado. Vou preparar umas aulas mais dinâmicas, em que vocês possam interagir, trocando perguntas. Minha câmera está ruim, na verdade não está nem funcionando, eu estou tentando ajustar isso. Por isso que essa foi uma aula só comentada por mim, sem a câmera. Mas eu pretendo melhorar isso, tá bom? Obrigado por ouvirem essa voz chata e renitente. Abraços.